No Maná de hoje nós vamos investigar o texto de Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. No original, lá no hebraico, está escrito assim: Ki ani Adonai lo shanit, ve'atem vinei Yaakov lo helitem. Esse texto, na Bíblia em português, é aquele texto que você conhece como: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós vamos, na investigação de hoje, tentar descobrir o que a expressão porque eu, o Senhor, não mudo, quer dizer, tá bom? Em que sentido é que esse texto, e é muito importante que você vá lá no profeta Malaquias e leia o contexto todo do capítulo 3. A propósito, seria bom você ler o livro inteiro. São só 4 capítulos, você vai conseguir ler rapidamente, mas leia prestando atenção, tá bom? Leia prestando atenção na demanda de Deus com o seu povo, e quando chegar no versículo 6 do capítulo 3, você já vai ter uma ideia boa do que é que esse versículo quer dizer. Então, na Bíblia hebraica está Ki ani Adonai lo shanit, porque eu, o Senhor, não mudo. Lo shanit, não mudo. Se a gente for ao dicionário para traduzir a palavra que aparece aqui, shanit, no dicionário vai aparecer o hebraico shaná. Significa modificar-se, ser diferente, buscar mudança, alterar, ser mudado. Na raiz primitiva do verbo, significa também duplicar. Significa também fazer ou falar uma coisa pela segunda vez. No aramaico, é shená, tá bom? E aqui, no nosso texto, aparece shanit. É uma variação dentro da frase, né? Então o versículo aqui está dizendo que Deus não muda. Em que sentido que Deus não muda? Eu vou apresentar primeiro alguns atributos de Deus pelos quais ele não muda. Algumas maneiras em que Deus realmente não muda. E ao final do Maná, nós vamos explicar esse versículo e vamos deixar claro para você o que é que Deus quis dizer aqui nessa escritura de Malaquias 3 e 6 com a expressão porque eu, o Senhor, não mudo, tá bom? Então a imutabilidade de Deus, ela é um atributo pelo qual nós não encontramos em Deus nenhuma mudança. Não há mudança na sua natureza, não há mudança nos seus atributos, não há mudança no seu conselho. A base da imutabilidade de Deus consiste, eu vou colocar aqui 4 coisas nas quais em relação às quais Deus não muda, tá bom? Então, olha só, a base para a imutabilidade de Deus é primeiro a sua simplicidade, depois a sua eternidade, depois a sua autoexistência e depois a sua perfeição. O que será que quer dizer simplicidade de Deus? Deus, ele não muda em relação à sua simplicidade, porque Deus, quando a gente fala Deus não muda em relação à sua simplicidade, estamos falando que Deus não muda em relação à sua forma, tá bom? Não a forma de ser, mas ao morphos, a forma do seu próprio ser, tá bom? Porque ele não muda, porque ele é uma substância. Eu vou colocar essa palavra substância porque eu não tenho outra. Fica muito difícil, meus irmãos, quando a gente vai falar de Deus, o nosso dicionário fica pobre. Quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai se atrever a explicar Deus, seus atributos, o nosso dicionário sempre vai falhar porque vai faltar palavras boas, né, para a gente se referir a Deus. Então, eu estou me referindo à forma de Deus, dizendo que Deus é uma substância simples, ou seja, Deus é espírito.
E sendo Deus espírito, então ele é formado de uma única substância. É isso que quer dizer simplicidade. É o contrário de ser composto, tá bom? Então, sendo uma substância simples, o ser de Deus, ou seja, Deus é espírito, então ele é indivisível, sem mistura, ele não tem variação, não sofre variação de nada. Diferente de nós, os seres humanos, cuja estrutura é composta, né? Nós temos na nossa estrutura oxigênio, 72%, carbono, 14%, hidrogênio, 9%, nitrogênio, 5%. Nós temos cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, cobre, zinco. Todos esses elementos são componentes do nosso ser, do nosso corpo. Então, nós somos compostos por esses elementos, porque nós fomos feitos do pó da terra. E todos esses elementos nós encontramos também na terra, em Adamá, na terra, de onde foi retirado Adão, o homem. Então, nesse sentido, nós mudamos. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e durante esse processo nosso corpo vai mudando, como todo mundo sabe. Vai acontecendo uma mudança no nosso ser. E em relação a Deus, Deus não muda em relação à sua forma, tá certo? Porque ele é simples, tá certo? Em relação à eternidade, Deus não muda em relação ao tempo, porque Deus é atemporal, Deus habita na eternidade, Deus está fora do tempo e o ser de Deus, ele não sofre as variações do tempo, ele não sofre pelas circunstâncias do tempo, ele não muda em relação ao tempo, como nós. O tempo tem o poder de nos afetar, porque nós nascemos na linha do tempo. Deus não, Deus é eterno. Deus não tem princípio e nem fim de vida. Ele é o grande eu sou, aquele que existe por si mesmo e sempre existiu, né? Então ele não muda em relação ao tempo, ele não sofre variação, o seu ser não sofre variação pelo tempo. Salmos, capítulo 102, 26 e 27, está dito assim, ó. Leia o contexto de todas essas referências que eu der aqui, tá bom? Vai ser bom para você. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então, olha aí, falando da eternidade de Deus, da permanência de Deus para sempre e sem mudança. Aos Hebreus 1, 10 a 12. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Então aí a escritura da carta aos Hebreus, confirmando a escritura dos Salmos. E Hebreus 13:8 também vai falar em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sem mudar de atitude, sem mudar de conceitos, sendo sempre o mesmo. Deus também não muda em relação à sua autoexistência. Ele não muda em relação à existência, porque ele não teve princípio nem fim, né? Ele é eterno. Deus não é causado por alguma coisa, por alguma circunstância, por algum evento exterior. Deus existe por si. Deus é autoexistente. Ele, como já disse agora há pouco, ele é o grande eu sou. Então ele é sempre o mesmo em relação à existência. A existência, ela tem o poder de nos afetar profundamente. Nós, como seres humanos mortais, a existência nos afeta, né? A gente existe e quanto mais a gente existe, mais a gente é afetado pelo tempo
e pela existência. Ao contrário de Deus, Deus não muda em nada. Gerações e gerações passam e Ele continua sendo sempre o mesmo Deus soberano e autoexistente. No Êxodo 3:14, então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus: Ehyeh Asher Ehyeh. Texto hebraico: Eu sou o que sou. Daí vem o nome Yahvé, aquele que existe por si só, aquele que é autoexistente, aquele que não precisa de ninguém para continuar existindo, aquele que é o grande eu sou, aquele que não tem princípio e nem fim de dias. Então, texto muito importante aí que revela Deus como autoexistente. Deus também não muda, irmãos, em relação à sua perfeição. Eu acho que esse aqui é o ponto mais forte. Deus não muda porque Ele é perfeito. E uma coisa linda sobre aquilo que é perfeito, ou sobre aquele que é perfeito, no caso de Deus, é que ele vê todas as coisas como produto final. Todas as obras de Deus são um produto final, pensado e acabado. Deus não faz protótipos por causa da sua perfeição. O ser humano faz protótipos, porque o ser humano é de escala evolutiva. O ser humano vai evoluindo nas suas criações, nos seus conceitos, no seu aprendizado. Deus não. Deus não pode aprender, não tem quem possa ensiná-lo. Deus sempre vê e sempre faz e sempre é perfeito. Sempre vê as coisas perfeitas, sempre faz as coisas perfeitas e sempre é sempre perfeito. Nunca aperfeiçoado, tá bom? Perfeito. Então, Deus não muda em relação aos seus conceitos por isso, porque as mudanças, elas precisam ser obrigatoriamente ou para melhor ou para pior. E se Deus é perfeito, Ele nunca vai poder ser melhor do que já é, né? Ou mais sábio do que já é, ou mais santo, ou mais justo, ou mais misericordioso do que Ele já é. Ou menos sábio, menos santo, menos justo, menos misericordioso. Ele é perfeito, tá bom? O Deuteronômio, o Sefer Devarim, o Deuteronômio, ele no capítulo 32, e versículo 4, ele compara Deus com uma rocha, por causa dessa perfeição, dessa imutabilidade, em relação a seus conceitos, ao modo de ver as coisas, ao modo de fazer as coisas, tá bom? Está dito assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ele faz tudo perfeitamente. Tudo que Deus faz não carece mudança. Ele é perfeito na sua natureza, tá bom? Por isso Ele não muda, nem para melhor, nem para melhor. A imutabilidade de Deus em relação aos seus atributos. Deus é imutável também nas suas promessas, na sua misericórdia, na sua justiça, no seu amor. No final nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus em relação às promessas. A imutabilidade de Deus em seu conselho e promessa de bênção aos pais para os patriarcas, começando com Abraão e depois continuando. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? O conhecimento de Deus. Veja bem, Deus também não muda em relação ao seu conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é arquétipo. O que quer dizer isso? Deixa eu mencionar todas as maneiras, depois eu comento cada uma. Então, o conhecimento de Deus, ele é arquétipo, ele é inato e imediato, é simultâneo, é completo,
Deus conhece todas as coisas, inclusive o mal, porém o mal ele conhece por conhecimento necessário, vou falar disso. Então, Deus conhece tudo pelo seu conhecimento livre, pela sua presciência e por aí vai. Então, o que significa conhecimento arquétipo de Deus, que não lhe permite mudar? Veja só. Deus conhece o universo, Deus conhece todo o universo da existência, como ele era, como ele foi idealizado na mente de Deus. Isso antes de criar. Conhecimento arquétipo é conhecimento perfeito, é uma visão completa e perfeita de tudo aquilo que se pretende fazer ou de tudo aquilo que existe. O conhecimento de Deus arquétipo em relação à criação. Deus anteviu tudo o que criou e a realidade finita e até infinita de todas as coisas, no tempo e no espaço, conforme estava na própria mente perfeita dele. Isso é conhecimento arquétipo. E esse conhecimento de Deus, ele não vem de fora de Deus, como acontece com o conhecimento de quem aprende. Esse conhecimento está no próprio Deus. E isso é lindo, né? Esse conhecimento arquétipo. Então, um Deus assim não aprende, não precisa aprender, não precisa também mudar, porque quando faz já vê as coisas de forma perfeita. O conhecimento de Deus também é inato e é imediato. Isso significa que Deus sempre soube de tudo, é inato a Ele. Se Deus tivesse nascido, né, a gente ia dizer que já nasceu com Deus todo o conhecimento. Não, esse conhecimento inato de Deus não resulta de observação ou de processo de raciocínio ou de processo de aprendizado como é conosco. Ele sabe. Conhecimento de Deus, então isso aí também já é um ponto para Deus não mudar em relação a conhecimento. O conhecimento de Deus também é simultâneo. O nosso conhecimento é sucessivo, o de Deus não, o de Deus é simultâneo. Deus já sabe de todas as coisas, de tudo, ao mesmo tempo. Porque Deus conhece todas as coisas de uma só vez, Ele conhece tudo na sua totalidade. Deus não conhece de forma fragmentada, uma coisa após a outra, como nós que aprendemos. O que eu quero dizer é que Deus não acumula conhecimento, como nós, tá bom? Então o conhecimento de Deus é perfeito. E um Deus assim mudaria porque Ele não erra, não pode melhorar nem piorar, né? Conhecimento de Deus também é completo. Deus não conhece apenas parcialmente uma coisa, mas Deus conhece plenamente todas as coisas, tá certo? Teve uma vez num certo maná aí que eu não me lembro, nós já gravamos mais de 100 manás nesse nosso projeto, o Maná de hoje. Eu disse para vocês uma vez que ia falar sobre conhecimento necessário de Deus. Agora, hoje é o dia que eu vou falar sobre o conhecimento necessário de Deus. Deus, em relação ao conhecimento necessário de Deus, tem uma coisa que Deus não conhece que a gente conhece, tá bom? Eu vou explicar em que termos é que nós conhecemos e Deus não conhece. Deus conhece tudo, inclusive o mal. Eu quero dizer, eu estou falando do mal com L, tá bom? Que é o contrário do bem. Eu não estou falando do mal com U, que é o contrário de bom. É o mal, as trevas, o pecado, o mal com L. Deus conhece o mal por conhecimento necessário. O que quer dizer isso? Conhecimento necessário é aquele conhecimento que Deus tem em si mesmo de todas as coisas. De todas as coisas que existem, de todas as coisas que são possíveis. Esse conhecimento aí, ele repousa na consciência de Deus. E ele tem esse conhecimento por causa da sua onisciência e da sua onipotência. É chamado necessário porque ele é Deus. E sendo Deus, não tem nada no universo da existência que se esconda dele. Agora, em que sentido é que nós conhecemos e ele não? Nós conhecemos o mal empiricamente. Nós conhecemos o mal por praticar e Deus não.
Deus não precisa praticar o mal para conhecer, ele conhece, tá bom? Então Deus não conhece o mal por experiência, tá certo? Essa é a grande diferença entre nós e ele. A todos esses atributos de Deus a gente pode acrescentar também o conhecimento livre de Deus, que é aquele conhecimento que Deus tem de todas as coisas que são reais, de todas as coisas que existiram no passado, que existem no presente e que ainda vão existir no futuro. Isso aí a gente chama de conhecimento livre. Então, como que um Deus assim poderia mudar, né, em relação a conceitos e tantas coisas? E outra coisa que também é importante no fato de Deus não mudar, em relação aos seus atributos, é a sua presciência. Significa que ele tem conhecimento prévio, ele conhece as coisas de antemão. Deus pode conhecer previamente as ações livres de todos os homens. Ele pode conhecer o futuro que ainda não existe. Portanto, um Deus assim, em relação aos seus atributos, ele não muda. Não muda em relação à sua forma, não muda em relação ao tempo, não muda em relação à existência, não muda em relação aos conceitos, né? Não muda em relação a si mesmo, porque tem onisciência, tá certo? E é imutável também nas suas promessas. E é aqui agora, nessa imutabilidade de Deus em relação às suas promessas, é que nós vamos explicar Malaquias 3 e 6. O profeta Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, ele profetizou essa profecia dele a gente pode datar entre 433 a.C. e até 400 a.C. Ele foi o último profeta, né? Depois dele vem o período interbíblico e depois vai aparecer João Batista pregando no deserto, que também foi considerado profeta. De lá para cá, só o dom da profecia opera, né? Os profetas se encerraram. Então, depois da reconstrução do templo, é por isso que eu pedi para você ler o livro do profeta Malaquias inteiro, que é para você ganhar o contexto das críticas de Deus, das demandas de Deus contra o seu povo. Para você entender, quando chegar no capítulo 3 e 6, o que é que Deus queria dizer, tá bom? Então, depois da reconstrução, a gente percebe uns abusos no sistema de sacrifício do templo. Você pode ver isso lá em Malaquias 1, 7 até o 10, no capítulo 3 e 8. De modo geral, a condição espiritual do povo estava declinada, estava ruim mesmo. O divórcio estava sendo disseminado. Olha Malaquias 2,14. Casamentos com pessoas de outras nações, casamentos interraciais estavam sendo realizados. Malaquias 4,12. Dá uma olhadinha lá. O dízimo estava sendo negligenciado. Aqui a gente tem aquele famoso versículo, né? Malaquias 3, de 8 a 10, falando Deus demandando o dízimo da mão do povo de Israel para sustentar o ministério que não estava sendo feito. Então, a situação espiritual de Israel era caótica e Deus estava irado com seu povo. E eu acho que é importante você ler lá os 4 capítulos do livro, que é para você entender a situação do povo. E depois que Deus profere muitas palavras de peso, de sentença contra o seu povo, aí ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. E essa é a razão pela qual os filhos de Jacó não são consumidos. Então, o que significa não mudo no contexto de Malaquias 3,6? Significa que Deus não muda em relação à sua aliança. A aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, a aliança que ele fez com os patriarcas. Por isso agora, mesmo com toda a decadência do povo, ele ainda vai poupar o povo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou manter a minha palavra a Abraão, a Isaac e a Jacó e não vou destruir vocês. É por isso, filhos de Jacó, que vocês não são consumidos. Porque de outra sorte, vocês seriam consumidos. Você entendeu, meu irmão? É isso que quer dizer eu, o Senhor, não mudo, lá no contexto de Malaquias 3 e 6. E agora eu quero colocar um contraponto que é para limpar a ideia de você que prega, para limpar
os textos para você que prega, que é para quando você for pregar, você não dizer que Deus não muda de opinião, porque não é verdade que Deus não muda de opinião. Porque em relação às ações humanas, Deus muda, dependendo de como muda o homem. E essa mudança de opinião de Deus em relação aos seus servos, em relação aos seres humanos, é por causa da sua misericórdia. Tá bom? Então ele não muda em relação às promessas, por isso ele disse, eu não mudo, mas não é verdade que ele não muda de opinião em relação à sua misericórdia, à sua bondade. Às vezes ele faz uma promessa de castigo, mas se houver mudança da parte dos homens, ele também muda a sua opinião e não castiga mais. Vamos ver alguns textos? Então, eu espero que tenha ficado claro. Em relação aos seus atributos, ele não muda. Em relação à sua promessa aos pais, ele não muda. E é em relação à aliança e à promessa que ele está falando em Malaquias 3 e 6. E agora vamos ver em que sentido Deus muda, tá bom? Capítulo 7 do profeta Amós mostra Deus mudando de opinião várias vezes. Leia lá. Jonas 3 e 10... E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Êxodo 32, do 9 até o 14, só o 14 para ganhar tempo. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que faria, que havia de fazer ao seu povo, e também não fez. É importante você ler esse lá. Segundo o livro de Samuel 24:16, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então aqui o Senhor também mudando de ideia em relação a castigos. Jeremias 18:18. Se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe, e não farei. Então tá aí, ó. Deus não muda em relação às suas promessas, mas em relação a ser bondoso e misericordioso com os homens, ele muda. Também é verdade que ele, sendo bom com o homem, enquanto o homem está no seu caminho, se o homem se desviar do seu caminho, Deus também vai mudar os seus pensamentos em relação a essa pessoa. Tá bom? Esse é o Maná de hoje. Que Deus abençoe você. Espero ter acrescentado ao seu conhecimento com essa meditação. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.